Bom dia, Instagram. Vamos entrando aqui. LinkedIn. Bom dia, LinkedIn. Bom dia, Instagram. Bom dia, pessoas. Sejam bem-vindas a essa live. Autoconfiança é o poder. Autoconfiança é o poder. Aqui a gente conversa sobre a autoconfiança feminina no mundo corporativo. Eu sou a Carol Barros, mentora de inteligência emocional, e o tema de hoje é um tema bem especial. O tema de hoje é como parar de remoer os pensamentos depois de não se comunicar como gostaria na reunião. Interessante, né? Então vamos lá. Vamos chegando. Bom, sabe quando você se prepara para a reunião, você sabe o que você precisa dizer, você sabe o ponto de vista que você quer defender, as suas ideias, tudo claro na sua cabeça. Mas chega lá, naquela reunião, as pessoas que estão lá, elas te desconcentram de alguma maneira. Aquelas pessoas, elas têm determinadas características que mexem com você. Sabe? Que mexem em alguns pontos ali, que ligam um botão que às vezes faz com que você se trave, faz com que você não se comunique como você gostaria, não se comporte no seu natural, sabe? E aí, você acaba se desconcentrando, se encolhendo e se perdendo dentro dessas emoções, dentro desses pensamentos que essas pessoas despertam e você não faz o que você sabe que precisa ser feito. Entende essa situação? Sabe do que eu estou falando? Quando a nossa performance não sai como a gente gostaria, mesmo quando a gente está bem preparada tecnicamente, isso acontece, né? Acontece. E aí, como é que é depois dessa reunião? Como é que a pessoa fica depois dessa reunião que ela sabia o que ela tinha que falar, sabia o que ela precisava argumentar e defender, mas ela ou se calou, ou não respondeu como gostaria? O que é que acontece? Ela sai da reunião, mas a reunião não sai dela. Não é assim que funciona? Então, Carol, isso é bom ou é ruim? A pessoa ficar ali repensando, repassando alguns pontos. Isso é bom ou é ruim, Carol? Eu te pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Depende, né? Depende do quê? Depende da consciência da pessoa. Que tipo de consciência a pessoa tem no momento para se relacionar com o que aconteceu? Qual é a consciência da pessoa? É uma consciência que eleva ela, que faz com que ela cresça, ou é uma consciência que diminui ela, joga ela numa lama emocional? Qual é a consciência com que ela se relaciona com o fato de não ter se comunicado como gostaria? Se a pessoa conversa com ela de um ponto de vista evoluído, de um ponto de vista que constrói, que cresce, que faz com que ela cresça, a pessoa para e reflete e diz assim: tô observando, tô entendendo que diante de determinadas pessoas, você se comporta desse jeito. Diante de determinadas situações, você tem esse tipo de sentimento, de pensamento, você age dessa maneira. Estou entendendo que esse tipo de comportamento te traz essa situação, essa consequência prática no dia a dia. Então, toda vez que você age desse jeito, tem esse tipo de consequência. Se a
pessoa começa a conversar, a se relacionar com aquilo que aconteceu, com essa consciência que reflete e constrói uma solução, constrói um próximo passo, bacana. Com uma consciência de autorresponsabilidade que busca uma solução para o que está acontecendo, que busca colocar luz naquilo que está acontecendo, maravilha. Esse tipo de pensar, de remoer pensamentos é positivo, porque ela está ali refletindo e construindo solução para aquilo que aconteceu. Agora, se a pessoa entra num lugar de ficar remoendo, mas para o lado da culpa, para o lado da indignação, meu Deus, como é que pode? Como é que pode toda vez que você está diante do seu gestor, do gerente tal, de tal pessoa, você se comporta assim? Como é que pode, cara? Você sabe o que você precisa falar, você sabe, você tem o conhecimento, você sabe que a resposta ideal, o caminho ideal é esse. Pô, por que você não consegue se comunicar? Por que você não consegue falar simplesmente o que está dentro de você? Pô, que burra, cara, né? Se você entra nesse lugar de falar, eu sou isso, eu sou aquilo, como é que pode, cheia de indignação, raiva, culpa, sabe? Se você cai nesse lugar e estica essa corda e fica aí por muito tempo, isso aí te leva para um lixo emocional que custa sair às vezes. Então são duas consciências completamente diferentes para se relacionar com o que aconteceu. Uma te eleva, a outra te rebaixa, te joga. Entende? Então, se você hoje em dia já tem essa consciência que te eleva, maravilha. Agora, se você fica nesse lugar que se remoe, cai na culpa, cai no chicote, que fica ali, ó, só em cima de você, aí fica mais difícil. Aí fica mais difícil, porque emocionalmente você vai abaixo. Você fica cada vez pior. E não adianta, depois de um determinado tempo, fingir que aquilo ali não está dentro de você. Não adianta querer remói e depois tenta abafar o caso, sabe? Tenta fingir que aquilo ali não está acontecendo. Acha que a solução para isso é você fazer vista grossa para esse comportamento que não te traz resultado positivo. Entende? A situação só vai piorando. Você se relaciona de um jeito com você, que você se coloca para baixo, depois você finge que aquilo ali não aconteceu, tenta fugir daquilo, escapar daquela dor de ficar remoendo e faz vista grossa querendo colocar concreto em cima, abafa o caso, esconde, né? E aí a coisa piora, porque a coisa continua dentro de você e essa energia ela vai ganhando força. Ela vai ganhando força. E aí você precisa olhar para aquilo e se relacionar com aquilo de um ponto de vista que te eleva. Trabalhar aquilo para você se fortalecer e aquilo te levar para um próximo nível de performance, de desenvolvimento, de resultado. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos lá. Uma situação é completamente diferente da outra, certo? E o que parece quando você fica ali remoendo aquele assunto de forma negativa? O que parece quando você fica ali remoendo os assuntos com chicote, com indignação? Parece que você tinha condições de responder de uma outra forma, mas você não quis. Parece que você tinha capacidade emocional de se comportar de uma outra maneira, mas você simplesmente
simplesmente acordou dizendo: hoje vou me sacanear e não vou responder o que eu sei que eu tenho que responder na reunião. Parece que você faz de propósito com você. Poxa, como é que você não responde? Como é que você não contra-argumenta? Como é que você fala e não comunica confiança? Parece que você realmente tinha uma consciência mais expandida, uma capacidade emocional satisfatória para fazer o que tinha que ser feito. Mas não, você não acorda querendo destruir a sua vida, você não acorda querendo te sacanear. Definitivamente você não acorda e diz: é hoje que eu vou empatar a minha vida, é hoje que eu vou me colocar no cenário de não ser bem vista, é hoje que eu vou começar a prejudicar a minha carreira para no futuro eu ser demitida. Não é assim que funciona, né? Você sabe que a sua intenção não é essa. A sua intenção não é essa quando você acorda. É fazer tudo bacana, tudo correr bem, direitinho. O teu objetivo é crescer profissionalmente. O teu desejo é ter uma vida confortável e para isso você sabe que você precisa se comunicar com confiança, que você precisa colocar seu ponto de vista, se posicionar. Você sabe disso. Então, quando você começa a se chicotear, parece que você tinha condições de fazer diferente no momento, mas não fez de propósito. E não é isso. É extremamente importante a gente clarear isso na nossa consciência. A gente faz o que consegue fazer no momento. A gente faz o que consegue fazer no momento, porque ninguém acorda querendo se destruir. Ninguém acorda querendo, sabe, cair, se chicotear. Cair nesse lugar de dor, de indignação. Isso parece ser óbvio, mas não é. Mas não é. Essa consciência de eu realmente só faço o que dou conta no momento, ela é uma consciência evoluída. Ela é uma consciência que te bota para cima. Quando você entra nesse lugar de remoer no chicote, de indignação, de eu sou isso, eu sou aquilo, traga essa consciência para conversar com essa voz que não para de falar aí dentro de você. Traga essa consciência para conversar com você, testa isso na prática e veja qual o resultado. É uma mudança simples. É uma mudança muito pequena e muito simples, mas que traz ali uma sensação, uma forma de estar completamente diferente. Quando você dialoga com essa voz que te chicoteia, essa voz que te trata com dureza, quando você começa a dialogar com essa voz, ela começa a enfraquecer. Porque se você para pensar com a sua razão lógica, você sabe que você não fez de propósito. Você sabe que você não fez de propósito. Então você começa a trazer luz com confiança, com convicção, porque o que essa voz está te dizendo faz sentido. Entende? E aí, pouco a pouco, você vai começando a exercitar essa nova forma de se relacionar com os acontecimentos que não saíram como você gostaria, e você vai mudando aos poucos. E essa corda que você esticava por muito tempo e ficava muito tempo ali remoendo, se debatendo internamente, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo cada vez mais. Entende? Olha, eu sei muito bem o que é esse lugar de ficar remoendo uma situação. Durante a minha vida, eu remoí 5 anos
uma situação que me aconteceu no passado. Quando eu era jovem, eu fui fazer um intercâmbio na Austrália. Eu passei 2 anos lá estudando e quando eu vim de férias para o Brasil, eu tinha mais 6 meses no meu de estudo lá na Austrália, em Brisbane, Queensland, né? Nordeste da Austrália. Eu tinha mais 6 meses na universidade para terminar a minha pós-graduação. E aí eu viajei de Brisbane para Sydney. E quando cheguei no aeroporto de Sydney, eu tive problemas, porque quando eu fui passar no detector de metais, na época, isso foi no ano de 2002, era tudo físico, eu estava com a passagem, passaporte, vários papéis na mão. E eu coloquei os meus documentos numa cestinha e essa cestinha passou ali pelo detector de metais, né, onde a gente coloca as malas e tudo mais. E do outro lado, o aeroporto estava super cheio, uma fila grande ali no raio-x. Eu passei, estava com um alicate dentro da minha bolsa. Aí eu tirei o alicate, o cara brincou comigo, falou, perdeu o alicate, agora não vai mais poder fazer suas unhas. E nisso que eu me distraí, quando eu olho para a esteira ali, quando eu olho, cadê o meu documento, cadê o meu passaporte, cadê a minha passagem? Tinha sumido. Sumiu tudo. E aí foi aquela confusão, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? E aí vai para a Embaixada Brasileira, tira um passaporte provisório, enfim. Fiquei 2 dias ali em Sydney. Graças a Deus eu tinha amigos colombianos lá que me receberam, que me ajudaram, porque foi um transtorno na minha vida, aquela situação. Aí depois, mas eu nem sabia, mal sabia que estava por vir. E já estava ali meio desorientada com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí me colocaram num voo, porque esse voo que eu vinha era por Los Angeles, pelos Estados Unidos, só que isso era no ano de 2002. E lá na Embaixada Brasileira me deram um papel, uma foto minha, como se fosse um passaporte provisório. E eu definitivamente não iria conseguir entrar nos Estados Unidos em 2002, logo depois do atentado, né, das torres, entrar com papel lá. Então eles me botaram para um voo que vinha Nova Zelândia, Argentina, Rio de Janeiro. E aí 2 dias depois eu viajei, cheguei aqui no Brasil, era a Copa do Mundo. Tentei falar com Brasília, onde tinha a embaixada, para eu tirar novamente o meu visto. Foi um trâmite muito complicado. Não tive o meu visto aceito. A embaixada australiana negou o meu visto, mesmo eu tendo apresentado documentos da família que eu morava, da universidade, enfim, me negaram o visto. E eu, na época, o que eu pensei? Vou para Nova Zelândia, já que eu tinha passagem de volta pela Nova Zelândia, eu pensei, vou para Nova Zelândia, fico lá 6 meses, porque eu só iria conseguir aplicar para o visto no semestre seguinte agora, eu já tinha perdido aquele semestre. E aí eu pensei, vou para Nova Zelândia e de lá eu aplico novamente para o visto da Austrália. E aí eu fui e lá 6 meses depois apliquei e tive novamente o visto negado. E aí depois de 6 meses lá em Auckland, eu voltei para o Brasil. Não tinha terminado meu curso de pós-graduação, estava me sentindo super mal porque eu era uma pessoa que fazia tudo dentro da lei, tudo direitinho. Eu tinha muitos colegas que, né, bem ou mal, mas passavam o dia fumando maconha na praia, surfando, curtindo, não iam no curso de inglês, pagavam cursos que dava ali, enfim. E eu fazia tudo direitinho e me sentia assim completamente injustiçada na época. E eu não conseguia falar sobre o assunto. Eu, por 5 anos, eu ficava remoendo aquilo dentro de mim. Não precisava, além das pessoas que vinham me perguntar o que tinha acontecido e que queriam saber logo de início,
eu remoía por dentro. Aí chegou uma hora que eu parei de falar com as pessoas sobre aquele assunto, porque estava muito dolorido para mim. E fiquei só dentro de mim remoendo do tipo, como é que pode, o que aconteceu, mas meu Deus do céu. E 5 anos nessa situação, que só me botava para baixo emocionalmente, me fazia me sentir mal. E aí, num determinado momento, eu me encontrei com um professor da universidade lá de Queensland, professor Paulo. Ele veio, ele era um brasileiro que dava aula lá, e na área de geologia, ele não era meu professor, mas a gente fez amizade. A gente saiu para jantar, conversar, e aí ele me falou que desmantelaram uma gangue, uma quadrilha, uma máfia no aeroporto de Sydney que pegavam passaportes de brasileiros e de pessoas que poderiam ser de qualquer lugar do mundo, porque brasileiro tem essa feição, que pode ser, né? Você pode ser americano, pode ser, enfim, diversos lugares. E aí foi então que eu tirei aquilo do meu coração. Mas eu fico pensando se eu não tivesse encontrado com ele, se ele não tivesse me dito isso, por quanto mais tempo eu iria carregar isso na minha vida? 10 anos, sabe? Essa indignação comigo mesma, de cara, que idiota, como é que você passa e por um detector de metais e não carrega com você o que é mais importante ali no momento, não é? Então depois eu tirei isso do meu coração, mas nem foi por conta de eu voltar luz conscientemente, eu trabalhar isso dentro de mim. Foi porque uma pessoa me disse o que estava acontecendo e aí eu meio que falei, fui uma vítima, me coloquei no lugar de vítima, entendeu? Mas tirei aquilo do meu coração. Então, existem muitas situações que a gente leva por horas, dias, meses, anos na nossa vida, pelo motivo da gente não ter uma consciência mais expandida, não conseguir conversar com a gente de um lugar que nos traga conforto, que nos apoie, que nos ajude, que faça com que a gente seja a nossa melhor amiga. Há uns anos atrás, quando eu comecei a fazer as lives, era um caos na minha vida. Depois que eu saía das lives, eu ficava ali andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. Meu Deus do céu, como se eu tivesse falado para o Jornal Nacional e como se o planeta inteiro tivesse me ouvido e eu tivesse cometido a maior gafe do mundo. Só que pouco a pouco eu comecei a dialogar comigo. Às vezes eu ficava, nas primeiras lives, eu ficava 10, 15 minutos andando de um lado para o outro, nervosa, assim, do tipo, meu Deus do céu, como é que foi isso, né? E aí, pouco a pouco, eu comecei a trabalhar comigo mesma a ideia de que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar para a próxima, mas essa já foi, já aconteceu, eu fiz o que eu dei conta de fazer. E isso é muito lindo quando a gente pratica com convicção no coração, porque a gente realmente tem o resultado, sabe? A gente consegue viver de um jeito diferente, tá bom? Deixa eu te trazer aqui um exemplo de uma cliente minha. Ela veio para mim com uma questão sobre os próximos passos profissionais dela. Então, ela não sabia que decisão ela tomaria, se ela seguiria um caminho ou outro. E aí a gente começou a conversar, comecei a trabalhar com ela pela razão, entender o que estava acontecendo, e aí entender o que ela estava sentindo. E eu comecei a trazer uma consciência para ela mais elevada, uma mentoria, onde trazia uma consciência mais elevada para ela ter condições de se dar suporte quando essa angústia que ela estava vivenciando por não saber o próximo passo que ela iria dar, para ela se relacionar melhor com essa angústia e conseguir conversar de um lugar que deixe ela de pé, que faça com que ela busque soluções.
Mas, o que acontece? A parte racional é importante, você ter uma visão de mundo, princípios, valores, formas de enxergar a vida de forma racional e prática. Te ajuda muito. Mas muitas vezes aquele sentimento, ele está enraizado e muito profundo ali dentro do coração. Então ele precisa ser trabalhado com profundidade também. A razão, ela te ajuda ali naquele momento, mas aquele sentimento provavelmente vai voltar, porque ele não foi trabalhado. Então, quando a gente começou a trabalhar a emoção dela, como é que a gente trabalha? A gente volta para o ponto de origem, a gente começa a conversar com um lado dela que guarda as informações mais profundas, porque tudo que a gente vai vivenciando ao longo da vida vai sendo registrado dentro da gente, vai sendo guardado dentro da gente. E aí a gente armazena essas informações todas e a gente pode conversar com isso e entender quais foram os acontecimentos ao longo da vida que reforçaram essa situação de angústia dentro da gente. E entender também onde foi que isso nasceu. Quando foi que eu pela primeira vez senti essa angústia? Qual foi o acontecimento? O que eu fiz? Como é que eu me comportei? Quem estava? O que aconteceu? Qual era o perfil daquela situação? E aí a gente fez essa situação de voltar na origem do problema dela. E a gente chega ali nos 4 aninhos dela, onde ela vive uma situação com a mãe e ela se comporta de um jeito que ela não gostaria. E aí ela coloca aquilo dentro dela de uma maneira muito forte. E isso causa uma angústia. Porque o que acontece no caso dessa pessoa? Ela precisava definir o futuro profissional dela, o que ela faria, se caminho A ou se caminho B. Só que, como ela, ao longo da vida, passou por situações onde, quando ela fez uma escolha, ela se deu conta que aquela escolha não era a mais correta, ela caiu no chicote com ela ficou remoendo, sabe? Ela ficou ali se tratando com indignação, com culpa. Então, o que acontece? Quando ela precisa tomar uma decisão muito estratégica, ela fica com essa angústia muito grande por medo de tomar a decisão errada. E aí, quando ela toma uma decisão errada, ela cai no chicote, ela fica remoendo. Vocês estão entendendo o que acontecia ali com ela? Então, a gente tratou não só a mentalidade, mas também a emoção dela. A emoção. Para fragilizar, para diminuir essa angústia. Que diz que diante de uma decisão tomada, e quando essa decisão não traz os melhores resultados, eu me sinto desse jeito. Entende? A gente tratou lá na raiz. E a partir disso, ela consegue tomar decisões com mais leveza dentro do coração dela e menos culpa. Ela consegue refletir, pensar nas possibilidades com mais clareza. E caso tome uma decisão que ela considere lá no futuro que não foi a mais adequada, ela consegue conversar com ela e não sentir essa angústia tão grande. Entende? Então o trabalho é feito pelos dois lados, pela parte racional e pela parte emocional. É muito importante o trabalho da razão. É muito importante esse trabalho racional. Porque quando esse sentimento vem, você está aí andando pela vida. Quando o sentimento vem de indignação, de culpa, de raiva, por não ter conseguido se comunicar como gostaria, de não ter argumentado, de não ter falado diante daquele gerente que você sabe que é importante para a sua carreira, você falar. Quando vem, se a sua razão está conectada a uma consciência mais expandida, você consegue
conversar com você de uma maneira que te fortalece. Mas toda vez que você cair nessa situação com esse tipo de pessoa, com essas características, esse sentimento vem à tona. E aí você precisa também mexer na raiz disso. Então é um trabalho que caminha em paralelo. Você trabalha a sua razão, mas você também precisa trabalhar a sua emoção. Claro que se essa emoção ela é recorrente, se essa emoção ela é uma emoção que te traz resultados negativos. Entende o que eu estou dizendo? Então, é isso. É fazer esse trabalho para poder conseguir crescer profissionalmente com leveza, porque é o que eu costumo dizer, não adianta nada a gente chegar lá toda acabada emocionalmente, cheia de medos, cheia, sabe, de culpa, de chicote, de você não pode errar e você cai no chicote. Não vale a pena chegar lá e estar emocionalmente fragilizada. Sabe, o diretor mal pode falar com você que você já fica ali naquela situação de fragilidade, entende? Então é isso. Deixo aqui essa dica para trabalhar a parte da razão, para trazer essa voz que diz, olha, você fez o que você tinha condições de fazer no momento. Você não fez de propósito. Você não fez de propósito. Foi realmente, saiu o que deu para sair. Você se preparou, você fez o seu melhor. E se você não fez o seu melhor, procure fazer da próxima vez. Mas saiu o que tinha que sair no momento, porque você não tinha condições emocionais de responder de outra forma, mesmo que tecnicamente você dê conta. Tá bom? Me conta depois, deixar essa dica aí, teste isso na prática e depois compartilha comigo, tá bem? Uma boa semana, fica com Deus e até quarta-feira que vem. Deixa eu encerrar aqui a live do LinkedIn. E agora encerrar aqui a live do Instagram.